É aqui que todos dormem. Então, quando o alarme toca, saem correndo das camas e descem por aqui. Lá embaixo ficam as criaturas que a gente mostrou antes. Levam menos de 3 minutos pra levantar. Vai, Angela. Fora, fora. Sai da Bravo 128, resgate de vidro trancado para baixo. E como é que a gente vai fazer? Eu. Não dá pra pular essa câmera aí. Não, tem por aqui. Corre! Vai, vamos lá, corre. Olha só, eles estão preparados. Vocês são rápidos. Então vamos atrás. Vamos lá. Seu Sobe. tá duro. Deu. Vai. Entra aí, vai. Vem logo. O José tá no volante. O Alex e o Manu é a dupla de bombeiros que vamos acompanhar durante toda essa noite. Vamos seguir cada passo e, como já vimos, nem sempre há um incêndio que mobiliza cada uma das equipes, fazendo sair todos os bombeiros, porque às vezes é preciso controlar um vazamento, ajudar alguém preso em casa, ou até mesmo um incêndio. E vocês não ligam como é o nome? Olha, em ocorrências desse tipo, geralmente não ligamos a sirene, porque não é tão Mas urgente. mesmo assim, se vocês quiserem, a gente liga. O que você acha? Quer Liga? ligar? Acho que não precisa. Porque por mim, E como se chama o programa? enquanto você dorme. Enquanto você dorme. É. Mas então quem assiste? Vamos gravar? Eu falei alarme e não sirene. Não precisa. Não, mas deu pra entender, né? Alarme. É aqui. Então vamos lá. Vamos? O que vocês vão pegar? Umas ferramentas. Aqui tem um pouco de tudo. Nessa maleta tem ferramentas específicas para fechaduras e portas. Foco neles. E aqui vamos nós com o Alex e o Manu. Perto de chegar ao endereço de onde se originou o chamado. Bom, pelo jeito a polícia chegou antes. Ali vemos uma viatura. Talvez isso seja mais grave. Seja mais grave do que parece, né? A gente vai rodar. É isso aí, acabamos de ir. Oi, gente. Olá. Pelo que me entrou mesmo, assim, eu vou Foi a senhora que fez. Quem foi que ligou? Vamos, então vamos lá. A gente vai aqui, Isso, olha isso. O cara tava pintando ali, ó. Olha isso, esmagou a fonte de tinta, meu Deus. O cara nem viu. Ó, ele tá com um papelão na cabeça. Do caminhão passou, olha a lata de tinta ali, ó. E se ele não sai dali, passa em cima dele. Passa mesmo. O caminhão tá vindo com cara de lá. Eu não entendi também. Será que ele vai entrar? Isso. Ele vai entrar direito ali dentro, ó. Ele abriu pra fazer a curva. Ele abriu pra fazer a curva. São imagens impressionantes. E de repente a pedra veio. Que isso? Olha isso. Parece que alguém jogou com a mão, impressionante, parece que jogou com a mão. Parece isopor, né? De repente a pedra veio com uma velocidade. Olha isso, olha. Não pegou o cara, mas é muito forte, velho. Agora e pra dormir depois. E quem é que vai dormir aí embaixo? Não pode.
Se uma cair, imagina, Você tá de brincadeira, eu não fico aí não. Também não. Isso aconteceu no Paquistão. Tá louco. Impressionante. Imagens impressionantes. Como eu gosto disso! Mas você gosta quanto, Tatola? Eu gosto muito. Mais do que lasanha? Nessa hora do almoço. Mais do que lasanha, não. Por quê? Porque é inacreditável o que a gente vai ver agora. O que a gente vai ver O agora? Perrengue vai mostrar um negócio pra você muito legal acontece na... Os caras são muito loucos. Eles colocam uma bandeira ali, vai dormir na parede. Sem capacete, de pernas cruzadas, ele agita os braços em troca de gorjetas. Olha o que ele tá fazendo com a mão. Um show de rua. E na frente do evento, fica essas porcariocas lá. Olha a animação. Animação é total. Entre porque os caras são tudo cara de pau. Eles vão fazer a girada. Olha lá, tem carro, tem moto. O motorista de carro vai fazer um engraçado. Olha as bandeiras. Olha a manutenção do carro. Bem seguro, né, o negócio. Ele vai desafiar essas fortes tábuas. Olha como que tá pegado. Esse é o cara. É melhor você ter centro dela. Agora eu Ele reza. E aí ele vai. Ele dá o sinal, fala, ok. vai. E ele vai. De carro. De carro agora. E essa bagulha aguenta. Será que vai aguentar? Vai estar na parede como? Parece que a O carro ali, ó. Sempre que o carro Vai bem bem porta, né? Ele quer pular se o carro cair também. Né? Olha lá, Pode ser que fica mais fácil. ele já subiu. Imagina o barulho que ele vai fazer. Eles viram com a cabeça pra fora, ó. Passa muito perto Olha da lá, galera. ele olha pra galera e ele vai passando ali, ó. Você Será que imagina ele... a labirintite que ele não tem. Então, será que ele consegue completar essas voltas aí? Consegue. Imagina o barulho dessa... Quem anda de montanha-russa de madeira sabe o que eu tô falando. Isso é pior do que montanha-russa com madeira. Madeira tudo solta, quebrada. E o cara com o carro assim fazendo graça. Como é que não cai? Uma velocidade absurda, cara, pô. Não é verdade? Ele não tá andando tão rápido. Só por esse negócio aí. Olha lá, ele vai baixando devagarinho. Acreditável, não é? Primeiro que tá tudo podre. Tá de brincadeira. Fala nisso, Olha o cara. Esse cara faz cada coisa. Imagina você ter uma casa dessa linda assim. Aqui, ó. Viva Sorte, custa só R$10. Você pode ter a chance de ganhar sua casa própria com carro 0 km na garagem. Site vivasorteoficial.com.br. Compre já o seu, tem o QR Code. Aqui na minha cabeça. Só botar a câmera do seu celular aí, ó. Olha que beleza. Ficou amarelinho, você entra e já era. R$10. Semana que vem, casa e carro na garagem com Viva Sorte. Fechou? Muito bom. Olha o cara como manda bem. Olha, brincadeira. Brincadeira. Só tem louco nesse mundo desse programa. Ave Maria. Da série, podia ser a gente. Mas você não colabora, por quê? Entendi. Podia ser a gente. Mas você não colabora. Olha lá, olha o que o cara vai fazer. Podia ser a gente, mas a mulher nunca quer. Essa colaborou. Você tá de brincadeira. Só, rapaz do céu. Mas olha a cor da água e a sujeira que tá lá em volta. Tem um monte, tem um monte de coisa errada aí. O cara pulando, a água, a menina no colo dele. Olha lá, e ele vai dar a cambalhota, ó. Olha a cambalhota. Olha lá, Denis Mota no Instagram. @Denis Mota no Instagram é o meu Instagram. Você pode pegar o seu celular, abrir seu aplicativo e seguir lá, @Denis Mota. A gente vai trocar várias ideias. Vamos conversar. Você pode dar uma sugestão de eu pular com a água assim, sujinha. Olha o cara. Tá de brincadeira. Durante a semana a gente vai trocando ideia. Chega junto lá, chega lá. É o perrengue na Band, @Denis Mota no Instagram. Vamos ver o que vem. Dá um Play. Sexta-feira, aqui tá o salgando na casinha ali, ó, tem os malcriados. Os mal criados. Sexta-feira de pagamento. E a lapada que levei no maribonde infeliz. Maribonde cruel. Esse maribondo. E tá na conta, vai fazer o quê? Vou pra roupa, pedir pra desse? Não vou nada. Não vai não, né? Tem que tocar, tem que fazer. Vai. É nóis, galera. Cuidado aí com os maribondes, é perigoso, hein? Aqui, ó.
tomou na hora do pagamento, o dinheiro tá na conta. Sexta-feira. As casinhas ali, ó, tem os malcriados. Os malcriados. Pagamento. Vem no pagamento na sexta-feira. É bom, daí não gasta de bebida. Vai economizar mesmo. Ia tá na conta, vai fazer o quê? Roupa comigo de cabeça? Fico de fato, ele vai até indo. Fazia que você E o que vai doer? Já doeu. Cuidado aí que os marihuana é perigoso, né? perigoso em modo aqui, velho. Foi fumo. Olha, todo mundo tomando molinho ali vai jeito. O baile hoje específico de vai dar. Baile hoje vai dar. Foi fumo que melhora. Gosta do vídeo? Dá uma encostadinha, olha o que acontece. Tem um tubarãozinho ali passando, ó. E o cara olha, ó. É um aquário. Não, gente, é leve. Aí os caras colocam a mão ali, ó. Aquário. É? Não vale nada, mano. Olha lá. Dá uma olhada, mano. Dá uma olhada. Mais hoje. Olha lá. Caramba. O cara fica ali mexendo meu tubarãozinho. Aí o outro fala assim, mexe de novo, né? O peixinho, o peixinho. Chama o peixinho, chama o chaninho. Olha agora. Você tá de brincadeira, meu tubarão. Olha a cara dele. De brincadeira. Meu tubarão, mano. Vai matar o cara do coração. Que coisa, hein? Casa da mãe, casa da sogra tem dinheiro. Dá um play. Pedro, vem Pedro, passear. Quem é o Pedro? Vem Pedro, vamos passear. E o Pedro não vem. Não tem como que eu chamar. Não, é o filho. O Pedro não vem. Aí o pai vai lá e vai fazer isso, ó. Liga a motinha. Ó, Pedro. Olha que ele ouviu o barulho do motor, ele falou o quê? Agora você vê, né? Olha a cara dele. Esse moleque é filho do piloto de Vem, Pedro. Nem sinal. Nada de Pedro. Ele chama o moleque e o moleque não vem. Tá lá no videogame. Não tem como que eu chamando ele. Tem pão e ele não vem. A bicicleta ele não quer, carrinho ele não quer nada. Vai ligar a moto. Tem como chamando ele. Ligou a moto. Essa imagem é demais. Olha o Pedro, dá uma olhada, você que tá em casa. Olha o Pedro. Ele é pequenininho, tem as perninhas curtas, ele corre assim meio gordinho. Já veio, ó. Olha que ele ouviu o barulho da moto, mano. Olha a cara de alegria dele. Tá certo? Safado. É gostoso? É muito gostoso. É muito bom, é muito bom. O perrengue é todo domingo às 8. Hoje, excepcionalmente, estamos a cargo de eleição nesse nosso país, querido país. Cobertura total aqui na Band da Apuração. Ó. Caraca, bro, tá maior, macho. Olha o que ele vai fazer. Ficar assim, cara. Vai quebrar a porta, meu irmão. Vai quebrar a porta, moleque. Aí. É o pai, ele fala. Não. Você vê que autoestima é tudo, né? Tudo, ó. Caraca, bro, tá maior, macho. Tá fazendo o que pra ficar assim, cara? Comendo. Ótimo, moleque. Olha o som que ele dá na porta. Ouviu? Irmão. Vai quebrar a porta, moleque. Aí. Sério, e ele roga a elas que pensassem concordemente porque, pelo jeito, elas estavam ali com algum problema de relacionamento. Qual é o nome delas? Eu vou de letra B. Evódia e Cintiq. Ele vai arriscar, valendo 25. Para Moranguinho, as placas são prestativa, insegura e com lira. Vamos falar da Deolane agora? Passou vergonha sozinho. Seu sonho. Aí vai chegar. Eles vão saindo, ó. Tem que fazer silêncio, senão não camisa, né? Não vale nem
bateria? Ah, não sei. Olha, o que gritou? A pessoa com a arma tá blindada. Se ela encostar, ela pega. Brincadeira lá. Não pode fazer barulho. Meu Deus do céu. Que Sacaneou o Japinha com a gaita. Cada uma, né, mano? Cada uma. Quando você viaja pra fora do país e compra várias bugigangas. Nunca aconteceu. Nunca vi. Será que é muito potente aqui? Vamos ligar ela agora pra ver se é potente mesmo. Comprou uma lanterna. Já ligou. Opa! Essa lanterna é boa. Será que é muito potente aqui? Vamos ligar ela agora pra ver se é potente mesmo. Olha lá, comprou nos Estados Unidos, ó. O moleque é bem bravo, ó. Torcedor do Inter. Olha lá. Será que é muito potente aqui? Vamos ligar ela agora pra ver se Viu, moleque? Lanterna bugiganga não. Essa lanterna que ilumina tudo, ó. Olha lá. Vocês não podem acreditar numa Carlinha, eu acredito. Carlinha, não me vê, hein? Me vê com essa conversa piada. Você não viu? Televisão não mente não, papai. Vamos ver o que vem. Abara. Ah, fala sério. Isso é simples de fazer. Que é isso? Você faz isso? Nossa, Essas costas. Essa brincadeira com essa força, mano. Duas ofensas apenas no Brasil, colega. Não fez o que faz. Que isso? Comandante Liseu tá sendo gente. Muito bom. O cara casou com a mulher entrou em coma, ficou 8 anos em coma. E depois? Casou com a irmã dela, tudo da só esse pedacinho. Eu não gosto de fofoca. Eu vou saber tudo isso amanhã aqui na Alô Band. da vida, 10 da noite aqui na Band. A melhor. Pessoas que perderam os dentes de uma forma ou de outra, ou até pessoas adiantadas. Então o protocolo vem de uma forma muito segura e fixa e devolve toda a segurança e todo o seu sorriso. E hoje, principalmente, nós temos um protocolo instalado de forma imediata, é o chamado de carga imediata. Esse protocolo pode ser instalado em até 3 dias na sua arcada e devolver o seu sorriso de forma segura, eficiente, para que você volte a sorrir, para que você volte a ter os seus relacionamentos pessoais e para que você volte a ter toda a segurança que você teve quando você tinha os seus dentes. Ó, fica novinho. Você vê só? Agora eu entendi. Obrigado, Dr. Paulo. A Odonto Company é incrível, sempre trazendo novidades pra gente. E se você quer aquele sorriso das estrelas, precisa de um tratamento ou consulta, procure a melhor. Procure a Odonto Company, acessando odontocompany.com. É só agendar uma avaliação e tirar todas as dúvidas com quem entende do assunto. Odonto Company é pra você também. Vai ficar com aquele sorrisão assim, ó. Coisa linda de morrer. A gente vai fazer um intervalo, na volta tem R$2.000. R$2.000. Daqui a pouquinho a gente já volta trazendo a bumbuma pra você, porque hoje é dia de diversão, a coisa tá toda. Olha, Vila Sorte também, cadê o Vila Sorte? Tem como falar agora do Vila Sorte? Eu vou falar agora, ó. Tá aí na tela pra você, presta atenção. Olha que beleza, aqui ó, tá um qualquer todo aqui. Direto lá, com R$10 você pode levar uma casa e pode levar um carro 0 km. Domingo que vem, aqui no Perrengue, a gente já volta. Intervalo, a gente já volta. Especial para as eleições do presidente, no final do período eleitoral, estão fazendo
alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a sessão eleitoral. Mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. Isso é muito importante, porque pode ser apurado caso a caso o que ocorreu, e segundo o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi exatamente essa questão de interpretação, somente foi feita, as vistorias foram feitas com ônibus sem condições de transitar, mas esses ônibus em nenhum momento retornaram à origem. A Carol Vilela tem as últimas informações, Carol? Eu só não vou botar para você, pois é, o time continua acontecendo aqui no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, como a gente acabou de ver, falou sobre essa questão envolvendo o transporte gratuito de eleitores. O diretor-geral da PRF esteve aqui, o Alexandre de Moraes, e o que ele vê que ele tem muito houve um prejuízo aos eleitores. Essa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, segundo o diretor, foi para verificar as condições de execução do pneu, documentação, mas que nenhuma ônibus precisou retornar à origem, ou seja, os eleitores conseguiram esse trecho da entrevista coletiva da Alexandre de Moraes, mas 2.600 alunos foram substituídos. Obrigada, Carol, por compartilhar com a gente as informações. Onde está o Rio de Janeiro, onde está o Peru, enfim, qual foi a reta final de votação na maior zona eleitoral da capital fluminense. Vamos falar pra gente como é que está o cenário nesse momento, Fernando. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Pois é, o Carioca está enfrentando muita dificuldade para fazer esse deslocamento até os locais de votação. Trânsito pesado, né? Trânsito pesado nas principais vias expressas, da Avenida Brasil, Vermelha, Ponte Rio, Niterói também. Trânsito mais pesado até na hora da noite, mas trânsito pesado de aumento, né, em relação à média do horário para os domingos, um aumento importante também na comparação com o primeiro turno da votação, quando havia 75 quilômetros mais ou menos a essa hora também. Muitos motoristas reclamando de blitz, né, da PM na Avenida Brasil e da PRF do Exército na Ponte Rio Niterói. Que negam as blitz e dizem que na realidade posicionaram viaturas e agentes em locais estratégicos exatamente para reforçar o policiamento nesses locais. Lembrando depois que o Carioca chega no sistema de votação, a situação muito tranquila, praticamente não há fila mais em nenhuma sessão. Voltando ao estudo. Obrigada, Fernando. Nós seguimos aí daqui a pouco, a partir das 5 horas da tarde, tem a apuração em tempo real. Fique com a gente. O Arthur tá vivo. Será que elas vão conseguir ser as mesmas pessoas que já? O camarada sai do México e chega no Brasil para estudar. Como é que pode? Você brasileiro na miséria, dependendo dos outros, enchendo o bolso do patrão, endividado. Será que você vai levar para 2023 os problemas deste ano? Não aceite isso. Você tem que se revoltar. Não tem vontade. Não tem, né? Mas de oxigênio para estabilizá-la, aumentar o oxigênio no organismo dela, para que ela... Seria mais fácil com o parceiro. Fica quieto. Que merda. Essa é a pior parte.
Não tá segurando. Não deu certo. Droga. Eu tô ficando frustrada. Eu acho que a ideia de fazer uma armadilha não deu certo pra mim. Eu queria tanto ter um parceiro. É muito sofrimento. Vai começar mais uma aventura. Eu preciso de proteína. Eu tava esperando o nível da água descer e descer o suficiente pra arrastar os peixinhos. Mexilhão de água doce. Esse tá aberto, então tá morto. Mas deve ter mais por aqui. Quem sabe eu dou sorte e encontro um monte. Mexilhão. Mais um. É uma quantidade boa de proteína. Muito bem. Eu vou acender a fogueira de novo e cozinhar essas belezinhas. Mexilhões de água doce são ricos em nutrientes, mas contêm agentes tóxicos como o E. coli e precisam ser bem cozidos para matar as bactérias nocivas. Já tem 2 prontos. Tá quente. Eu acho que já cozinhou bem. Tem gosto de água suja do lago. Mas tá bom. É? É bom colocar alguma coisa no estômago. Eu vou dormir bem essa noite. Tem alguma coisa errada no meu estômago. Eu preciso me concentrar pra não pensar. Eu sei que eu consigo. Deus me ajuda a segurar essa comida. Que merda. Eu não quero vomitar. Eu não quero. Eu tenho que aguentar. Meu Deus. Não gostou dos... Eu cozinhei, mas eu não cozinhei o suficiente. Loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado para todo tipo de segmento, como marcenaria, mecânica, limpeza, jardinagem, construção civil, climatização e muito mais. Visite uma de nossas lojas ou acesse agora o nosso site ou aplicativo para contar tranquilidade, segurança e rapidez. Dutra Máquinas, há 40 anos, a ferramenta dos profissionais. O ômega 3 é essencial para um bom funcionamento do coração, cérebro e visão. Mas a qualidade do ômega que você consome também é importante para a sua saúde. Na hora de escolher o seu ômega 3, procure a confiança da marca Sidney Oliveira. Sidney Oliveira, o ômega 3 com certificado internacional de qualidade. Os produtos Ômega são desenvolvidos pensando na melhor noite de sono para os brasileiros. Com tecnologia alemã e ergonomia avançada, que te ajudam a dormir melhor e ter um sono reparador. Assim, você acorda energizado, pronto para aproveitar o dia com um sorriso. Compre agora com até 10 anos de garantia e teste em casa por 100 noites sem risco. Desperte o seu melhor em colchõesema.com.br.
Quem já é louco pelos milkshakes originais do Bob's vai ficar ainda mais maluco. Milkshakes clássicos do Bob's, de chocolate, morango, crocante, paçoca e nuts, por apenas R$ 8,90 cada um. É isso mesmo, milkshakes originais do Bob's, os favoritos de todo mundo, por apenas R$ 8,90 cada. Eu disse só R$ 8,90 cada. Então passe vontade, peça também pelo aplicativo. Chama o Bob's. 8 horas diárias de programação ao vivo, podcasts, streaming, muito conteúdo para se informar e entreter e muitos produtos para o seu negócio e para facilitar a sua vida. UOL, um universo de possibilidades. Isso não é apenas um leilão, é um universo empresarial. Acho que eu não sou muito fã de riscos. Mas quanto dinheiro eu consigo ver o meu dinheiro? Para a sua oferta ser bem sucedida, você precisa ter olhos atentos, senso estratégico e aproveitar a oportunidade. A gente investe pelos nossos clientes, sabe? Uma porta de aço por dia. Quem dá mais? Amanhã, às 7h55 da noite, no History Channel. Vocês sabem o que fazer! Roosevelt foi o homem mais interessante dos Estados Unidos. Ele fez um discurso de 84 minutos enquanto seu peito sangrava. É agora ou nunca. Ninguém que eu vi ir ao combate imaginava que ele voltaria vivo. Estou aqui! Theodore Roosevelt, domingo 6 de novembro, às 10h50 da noite, no History 2. Sintra, Portugal. Este famoso destino turístico é conhecido por suas praias lindas, jardins históricos e inúmeras propriedades palacianas. Uma dessas propriedades se chama Quinta da Regaleira. Este palácio gótico está desocupado há mais de 30 anos e tem a reputação de ser um lugar assustador e misterioso. A Regaleira é uma mansão bem assustadora na montanha. Mas quando você se aproxima, ela na hora captura sua imaginação e te atrai. E você começa a apreciar. Em comparação com os outros palácios chamativos nas vizinhanças. Segundo os registros históricos, a Quinta da Regaleira é uma antiga propriedade que remonta quase a 90 anos. Ela foi comprada no final do século XIX por um excêntrico empresário português chamado Carvalho Monteiro, que supostamente tinha um fascínio pelo ocultismo. Monteiro foi um multimilionário que abraçou filosofias e tradições místicas. Ele investiu grande parte da sua riqueza na regaleira. Ele aprimorou a propriedade para adicionar silêncio.
porque não tem uma fundo aqui para poder eles acabaram de ser reformados da classe. Eles concluíram que o estudo pela primeira vez no que é onde você pode Os trabalhos têm sido os responsáveis por
Quando pensamos na fundação dos Estados Unidos da América, pensamos nisso de um jeito bem linear. Os colonos apareceram, se estabeleceram, se mudaram para o leste e até. Mas acontece que teve uma série de falsos começos na forma como o país começou. E um deles foi a colônia de Roanoke. Este era um grupo de pessoas que apareceu e estava pronto para se estabelecer. Mas o que aconteceu com essa colônia é uma das grandes questões sem resposta da história americana. O que aconteceu com os colonos de Roanoke? Talvez a resposta possa ser encontrada examinando os eventos do fim do fatídico desaparecimento.
1590, John White voltou a ilha de Ramos. Eles ancoraram no mar. Mas quando chegaram estava escuro e era tarde demais para desembarcar. Então White ficou feliz, porque ele viu uma fogueira ao longe e supôs que os colonos estavam lá esperando por ele. Talvez eles tivessem visto o navio deles. Deviam fazer uma fogueira para guiar. Na manhã seguinte, White desembarcou, esperando encontrar os colonos lá para recebê-lo de volta. Mas, para sua surpresa, não apareceu deles. O assentamento estava completamente abandonado. Dona White voltou para a noite, mas não havia sinal nenhum dele, e ele viu que todas as casas foram derrubadas. E em seu lugar estava um forte de defendimento muito bem construído. E ela começou a listar. Tinha aquele novo forte que não existia lá em 1587, quando ele saiu de lá, e ele não estava derrubado. No fim, John White encontrou uma pista enigmática sobre o paradeiro dos colonos. Ele encontrou a palavra Creator, misteriosamente esculpida no poste de madeira. John White disse aos colonos quando partiu em 1587 que se eles tivessem que deixar o assentamento, eles deveriam deixar uma pista secreta, como ele chamava, para que eles soubessem onde encontrar. E aquilo podia ser a resposta. Ele viu Croatoan esculpido no poste. Croatoan era o que hoje chamamos Hatteras, uma ilha a cerca de 80 quilômetros ao sul. É também o nome da tribo de nativos americanos que viviam na ilha. Mas quando John White se preparou para zarpar para procurar os colonos, caiu uma tempestade que danificou sua vida. Durante o CNN 360 é bastidor que eu antecipo para vocês agora. Informação exclusiva. O QG do presidente Jair Messias Bolsonaro vai subir bastante o tom na campanha que vai levar ao ar hoje à noite. Edu, coloca uma cena de bastidor aqui. É informação sonora do 360 em primeira mão para o nosso telespectador. Gente, o que está acontecendo, né? Eu agora como análise do horário eu trago agora para vocês informação exclusiva a respeito da peça que vai ao ar à noite no horário eleitoral pela segunda. Os colonos tenha chegado à ilha Croatoan. E outra equipe concorrente estava escavando uma ilha Hatteras. E o governo é possível ter porque os moradores acharam que ela era assombrada por uma entidade maligna. É no Rio de Janeiro, que é o reduto de Bolsonaro, Forças Aéreas. pessoal, à frente desses 3 colégios eleitorais, está muito grande. Dificilmente o Nordeste vai conseguir tirar essa frente da mão. Então, eu acho, certeza. Os colchões Ema te dão qualquer que seja a sua posição. Compre agora e teste por 100 noites sem risco. colchõesema.com.br. O ômega 3 é essencial para funcionamento total, cérebro e visão. Mas a qualidade do ômega 3 com sal
e mais. Apenas R$ 8,90 cada um. Isso mesmo, milkshakes e refrigerantes melhores. Sabor único por apenas R$ 8,90 cada. Eu disse só R$ 8,90 cada. Não passa nada. Peça pedir pelo aplicativo. Chama de nós. Você tem isso? Entre os inúmeros canais cheios de árvores que cortam esta antiga cidade, estão dezenas de ilhas artificiais flutuantes conhecidas como chinampas. Mas uma chinampa se destaca, pois nos galhos de seus salgueiros e ciprestes está sendo cultivada uma coisa bem incomum. O lugar é chamado Ilha de las Muñecas, também conhecida como a Ilha das Muñecas. A ilha é um lugar cheio de árvores cobertas de milhares e milhares de bonecas prontas. Brinquedos de criança pendurados nas árvores, brincadeiras e muito assustador. Parecem presenças vivas suspensas que dizem que afastam o mal. E, segundo a lenda, lá se pode e vozes femininas para combater os ovos que estão sozinhos, sabe? As únicas moradoras permanentes da ilha são as estranhas bonecas, que deram ao local uma reputação macabra. Mas quem criou esse espetáculo macabro? E por quê? Bom, segundo a lenda local, a história começou na década de 1950, quando a ilha era propriedade de um homem chamado Júlio Santana Barreto. Júlio Santana Barreto vai morar nessa chinampa. E, segundo as histórias, ele viu o corpo de uma garotinha morando nas plantas. A gente ficou arrasada por não poder salvar a garotinha e tirou ela da água. E depois enterrou ela na ilha. Depois Barreira sentiu que estava vendo um fantasma daquela garota andando com sua pequena ilha chinampa. Para tentar deixá-la feliz, ele pendurou algumas bonecas. E aquilo muito das bonecas. Para apaziguar o espírito dessa garotinha, que morreu tragicamente. Nós podemos pensar no que a cultura fez com o talismã ou com o símbolo que serve para proteger. No mundo todo vemos esses símbolos sendo usados dessa maneira. Há pedras e também há ornamentos que as pessoas penduram em suas casas, em suas cidades. E às vezes as pessoas fazem muito no terreno. E elas fazem isso como uma espécie de gesto de proteção. Por fim, Barreira pendurou milhares de bonecas por toda a ilha. Não só para honrar a memória da garotinha, mas também para se proteger contra uma entidade sombria que ele acreditava ter causado. Gente, é uma falta de respeito. A Uma Polícia entidade conhecida Federal como está impedindo, Lápide está tentando impedir que as pessoas Aonde voltem, houve as pessoas vão personagem comprar trágico. aqui em Jacobina, na cidade de Jacobina, Ela Bahia. foi Isso a aí, primeira na cidade de nativa Jacobina, Bahia. filhos de O um povo está sendo conquistador. impedido de A história diz que a sua comunidade a rejeitou porque seus filhos espanhóis ficou envergonhado. Ela ficou tão envergonhada Bom disso dia, Lula. que desceu pelo rio e afogou
filha dele, mas... E o nosso presidente Jair Bolsonaro Desde a quase morte de nem Barreira em apareceu na 2001, pesquisa. a ilha das coletas ficou abandonada. Infelizmente, Mas nós os temos que moradores continuam reconhecer contando a história da menina afogada. um Muitos estão convencidos de que há uma presença maligna nesta ilha. E como prova, apontam para as circunstâncias assustadoras da morte de Julian Barreira. Depois do sofrer uma taquicardia fatal, seu corpo foi encontrado num local perturbador. E ele não falou naquele ano, mas eu vou exato onde ele foi. Existe uma ligação. Só foi considerada uma bela cidade. Ela transmitia uma sensação de pessoas unidas, que se ajudavam e que se divertiam. Beirut foi a capital da ilha e, em 1995, a cidade tinha 4.000 habitantes. Então, era uma cidadezinha. Mas Plymouth foi completamente exterminada pelo vulcão próximo. Entre junho de 1995 e agosto de 1997, uma série de erupções do vulcão Vesúvio sulfando isso transformou Plymouth em uma terra inabitável. Vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. 19 pessoas O Instagram da Datafolha Oficial disse que eu postei hoje mais cedo sobre as pesquisas. Foi um deslizamento de terra que atravessou o centro da cidade e a gente vê o resto das casas, das escolas e coisas assim que foram deixadas lá e estão enterradas. Quando vemos as fotos do lugar, vemos os telhados das casas saindo do meio das cinzas. Tem uma foto muito famosa que é da igreja que foi enterrada no telhado. A cidade inteira foi parada no tempo. Plymouth recebe milhares de visitantes todos os anos, que vêm do mundo todo para explorar os ruínas e tirar fotos das questões. As pessoas visitam essa cidade abandonada, apesar do fato do vulcão mais próximo ainda estar ativo. É um fenômeno estranho, conhecido como turismo macabro. Depois de Plymouth, foi uma Pompeia moderna. Suas igrejas estão cobertas e enterradas em cinzas vulcânicas. E as pessoas não gostam acham que estão vendo ruínas antigas, mas que pertencem a uma civilização. As pessoas são atraídas para lugares como Pompeia, para o turismo macabro, é porque eles te dão a chance de ver como as nossas cidades vão ficar. Chegará um dia em que as cidades costeiras ficarão submersas ou os bairros em que moramos não existirão mais e se transformarão em uma floresta. Ir a um lugar onde aconteceu tanto terror e trauma é um jeito de se envolver com essas coisas sem ter que passar pelo terror e pelo trauma. Nós ficamos intrigados ao ver o depois de natural inteiro e De certo modo, lugares abandonados têm
de massagem. Gostaria de visitar o local do desastre de Chernobyl? Ou fazer um passeio de barco até a Ilha das Borboletas? A verdade é que os lugares abandonados nos fascinam. Alguma coisa nos atrai para eles. Mesmo quando são perigosos, e é por isso que continuaremos explorando esses lugares na esperança de desvendar todos os segredos que, por enquanto, continuam inexplicáveis. Uma fonte quente mandou uma conversa no dia 17, agora desse mês, com Alexandre de Moraes com Lula. Aquela reunião que ele recebeu no TSE, foi representante da coligação vermelha. O que diz Alexandre de Moraes? Uma criança chega à beira da morte e volta com um nome incrível. A escola de cadetes da polícia pode esconder um segredo que ninguém ousa pronunciar. Dois, três. Você ouviu isso nas escadas? 4, 5, 6. É o gangster esperando por você. 2, 3. Vamos bem. Você consegue ver. 4, 5, 6. É melhor você correr. 1, 2, 3. Eu fiz o seu conselho. Eu já vi. 4, 5, 6. Você vai acabar com ele. Você já está. Gente, olha só. O site mudou. Já tem resultado. Gente, olha só. O site mudou. Gente, olha só. A descrição do menino que Ariel Lopes disse estar falando falecido recentemente a alguns metros dele. Mas isso pode ser possível? O fantasma é um espírito desencarnado que pode ter ficado neste ano. Digamos, a pecado continuar o seu caminho para outra dimensão. Muitas vezes eles nem percebem que já morreram. E se percebem, eles não querem ir para outro plano, porque estão completamente apegados ao mundo material, a este plano terreno. Poderia um terrível acidente vivenciado por Ariel ter despertado nele a capacidade de falar com os mortos? Uma experiência que seja de quase morte pode abrir diferentes capacidades
de ver uma pessoa com certeza. E ao voltar desse transe entre a vida e a morte, essa pessoa pode apresentar habilidades ou desenvolver essas habilidades que antes ela não tinha, como a capacidade de vivência. E assim você tem informações também sobre o andamento da votação dos brasileiros no exterior? Entre duas dimensões, entre os vivos e os mortos. Tenho sim, Adriana, porque o Tribunal Regional Eleitoral aqui do DF que faz essa organização desses votos no exterior. E a gente acabou de receber informação a seguinte: 4 países já concluíram as eleições presidenciais no exterior. Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul e Japão já encerraram, a votação já foi encerrada. O único problema que foi reportado aqui pra gente foi o seguinte: uma urna em Wellington, na Nova Zelândia, precisou ser substituída pelaquela urna de papel, porque houve algum tipo de problema ali na votação, mas o Tribunal Regional disse que muita gente ia pesado. E aí começou todo o processo de votação já naquela urna que eles chamam de voto em papel. Mas eles afirmam que em todos os países onde há essa possibilidade de votação no exterior, está tudo correndo na mais tranquila votação. Mais de 600 mil brasileiros que podem votar no exterior para o cargo somente de presidente da República. Esses votos, mesmo esses países, esses 4 países que já encerraram a votação de votos, ficam ali reservados e somente às 17 horas, ali às 5 da tarde, quando finaliza a votação aqui no Brasil, é que eles começam a ser contabilizados. Não há nenhum tipo de contabilização antes do fim da votação aqui no Brasil, somente quando termina aqui é que os votos de fora são trazidos e contabilizados. Mas eles já estão ali no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, somente aguardando realmente a finalização dessa votação aqui no Brasil, que está prevista para as 5 da tarde. Já dá-se informação que acaba de me chegar agora um documento que vem aqui da Polícia Federal, inclusive, após essa exoneração com a substituição de Alexandre. Esse documento que já compartilhei com a nossa equipe, agora a gente vai atualizando aqui cada minuto. A habilidade que eu gostaria de parabenizar nossa PRF, Polícia Federal e Governo Federal, por estar apresentando de Deus dinheiro e balas para comprar voto. com isso, começar a entender onde eu convivia. Após anos sofrendo discriminação e medo, Ariel Lopes descobriu que o que ele vivia como maldição era, na realidade, uma poderosa habilidade. As pessoas que têm a capacidade de vivência ou mediunidade, se forem tratadas pela psicologia ou psiquiatria, podem ser diagnosticadas como pessoas esquizofrênicas. Mas quando são ajudadas por pessoas que lidam com todos esses fenômenos sobrenaturais, elas desenvolvem essa habilidade e aprendem a usar. Pode já fazer o trabalho, polícia, né? No meu estado descontrolado, por assim dizer, eu via coisas Boa tarde, galera. Aqui, ó, Barra de Santana. Na beira do altar Paraíba. Paraíba de Pio, Francisco Pizarro aqui. Riqueza. Graças a Deus, primeiramente a Deus, Senhor da Bolsonaro, que terminou a conclusão do Wilson Francisco. Coisa que o antigo governo não terminou. E eu pensando que cada eleitoral do Bolsonaro, os melhores, era o Lula e a Anitta, agora apareceu um idiota aí. E descobriu uma nova e controversa disciplina, a caça fantástica. Caraca, eu sempre quis conhecer o mundo dessa Você quer que a investigação paranormal, a investigação na Argentina, aí, como vocês têm
Ariel Lopes fundou TOG, um grupo de pesquisadores paranormais e caçadores de fantasmas que foi pioneiro na Argentina e América Latina. Criei novos equipamentos no Congresso, consegui câmeras, modifiquei, trabalhamos com câmeras infravermelhas, infravermelho, ultravioleta, vendíamos câmeras rapidamente, 3 dias. Dogma, hoje em dia, uma instituição que tem várias pessoas, e da Ariel é o líder no mercado. Bom, vamos fazer as primeiras missões. Como presidente, cara, então a nossa parte maior foi fundamental. A grande maioria, mas essa culpa tinha uma maneira. Então você conhece a bolsonarista? Vai dormir tranquilo. Apesar vai chorar com a gente. Espero que não Lopes era um garoto assustado, mas agora é um caçador de fantasmas. A maioria das pessoas que caçam fantasmas geralmente fazem isso para decorar as provas. Eu não preciso dessa prova. Para mim, o importante é que eu aprenda que o paranormal não é mais normal que se pensa. Mas por aí, pelo menos eu preciso pela TV, pela mensagem, para colaborar. Ariel diz que é capaz de perceber a presença de fantasmas e que ao longo de sua vida, muitos deles conversaram com ele para ajudar. Somos realmente cercados por um mundo espiritual que não vemos? Talvez algum dia exista a tecnologia certa para que possamos ver com os próprios olhos. Estavam com umas máscaras feitas de chumbo, cobrindo os olhos. O mistério das máscaras de chumbo é um dos enigmas mais fascinantes da nossa história. Os viram as máscaras e lhes perguntou: o que vocês estão fazendo? E eles falaram: nós estamos trabalhando para salvar o mundo da destruição. O que isso significa? Vou explicar. América Latina, sábado, às 10h05 na pista do trem. Olha só quem está chegando aqui, Cisne Oliveira, presidente e admirador conosco. Fábio, pela minha qualidade de investimento, é assim que eu faço meu trabalho, vendo os melhores produtos pelo menor preço. A gente gosta das coisas feias. Isso não é sagrado. Essa frase é minha. Assim, você acaba energizado.
dignidade como dela. Os mexicanos levam tão a sério que até os mortos percebem. 21 de abril de 2013, Cidade do México. Esta equipe de padeiros estava trabalhando na cozinha de um dos restaurantes mais importantes da cidade, quando aconteceu algo inesperado. Um jarro caiu no chão de repente, como se alguém tivesse jogado fora, mas não tinha ninguém. Lá de cima, nós temos a padaria, o restaurante. Os meninos também estavam trabalhando lá. Estava todo mundo trabalhando. E de repente eles vieram e falaram: aconteceu algo estranho. Eu comecei a sentir o calafrio desde os pés que iam os pés até a cabeça. Senti como se estivessem puxando meu cabelo. Eu senti a presença da Maria. O famoso restaurante se chama Café de Tacuba e sua história começou há mais de 3 séculos. Maria Eduarda de Sacramento era uma jovem aristocrata. Ela passava os dias sempre rindo e tinha apenas uma paixão na vida: cozinhar. Desde criança, ela sonhava em um dia ser cozinheira, mas o pai tinha outros planos para ela. E decidiu entregar uma de suas filhas para ser uma empregada noviça. Mas quando ela soube, não querendo ser noviça, ela foge. Com isso, a próxima filha é a que deve assumir seu lugar. E é aí que começa a história de Maria Eduarda de Sacramento. Essa mulher que adorava cozinhar e que tinha o sonho de cozinhar. Seus sonhos ficaram frustrados. No entanto, Maria Eduarda dedicou-se a seu trabalho no convento e dizem que ela nunca perdeu a alegria e a boa disposição. Na parte de trás do convento, tinha um hospital psiquiátrico. A Maria se dedicava a cuidar das doentes, dedicava comida para elas, e ela era vista da parte de trás para a frente do convento para a família. Aquele hospital começou a trabalhar só com mulheres, mas continuamente tinha um setor
montanha foi construída com a desculpa de um amor não correspondido. E a alegria jovem desapareceu para sempre. Ao longo dos anos, o convento se tornou um lindo restaurante chamado Café de Tacuba. Escritores, cantores e presidentes passaram por suas mesas. No entanto, ele é mundialmente famoso pelos estranhos eventos que acontecem lá. Eu trabalho e meus colegas de repente, quando chegam aqui, então fica a questão das experiências externas. General do Exército, Éder Garcia Cordeiro, cobrou do Tribunal Superior Eleitoral a adoção de medidas urgentes para prever e divulgar antecipadamente as consequências para o processo eleitoral, caso seja identificada alguma irregularidade. Os militares enviaram 5 pessoas no final, que claro que entre eles estavam preparados para fazer uma eleição, para ver se não tem ninguém, para ninguém ficar trancado, fechar portas, fecham tudo. Então, na hora que a gente vai sair, exatamente na hora que puxa a porta e puxa a chave, sentimos como se a pessoa chegasse assim correndo, como se tivesse batido na porta. Então, ele empurra a porta, acabou de vir. A primeira coisa que fizemos foi que deixamos alguém trancado. Então, logo, em vez de fechar, entramos e não tinha ninguém. Então, o que nós fizemos? Nós tivemos que andar por todo o prédio para ter certeza de que não tinha ninguém. De fato, não tinha ninguém. Frada tá de fraude, que é o casinho só. Ninguém vê o eleitor do Lula reclamando das fraudes, porque só dá. O Bolsonaro vai votar, aparece a foto do bandido. Quando botar o bandido no poder para destruir o país, de todo jeito. Muita gente, inclusive, que nos visita, fala pra gente que eles veem uma freira andando pelos nossos corredores. O cabelo dela era comprido. Eu senti uma tristeza profunda no olhar daquela freira, que é de freira. Ela não causou aquele medo sombrio, mas sim uma nostalgia, tristeza. Parecia que ela queria se comunicar. Nós dizemos que a freira que perambula pelos corredores e salões do Café de Tacuba é exatamente esse amor. E esse homem é o seu amor Realmente, Maria Rosa de Sacramento assassinada, que passa pelos salões do Café de Tacuba e se sente por que ela continua ali tantos séculos depois de sua morte. A morte de Maria Rosa de Sacramento foi uma mas poderia ter sido outra homenagem a realizar em sua encarnação. Ele não tinha apoio de governadores, não tinha apoio de ninguém. Ele teve 46. Isso significa que ele tem que ter mais 5% para ser eleito no primeiro turno. Então, com todo esse apoio, se ele não for eleito, não tem outra explicação. Não tem, é lógica. Hoje ele tem apoio de muita gente que ele não teve na primeira eleição. Certo? Nós dizemos que essa feira turísticos mais visitados da cidade. Muitos dizem que a fama dele se deve à presença do fantasma da Freira Maria, embora outros digam que é por causa das milícias que ela prepara.
Moto roubada, velho. Só foi no PSPTA, um país de vagabunda. Partido. Estamos vendo agora, queria até perguntar para o senador Camilo, talvez a opinião dele, porque nós estamos vendo agora, né, já uma disseminação muito rápida nas redes sociais. O senador Rodrigues pediu prisão já do diretor da Polícia Rodoviária Federal. E toda a narrativa deles é de que já temos um golpe no Brasil. Quer dizer, já prepararam essa narrativa. E se o presidente Bolsonaro for presidente do país, falaram que não se comanda mais para isso. A minha conta vai cair por conta desse vídeo. Mas eu tenho postado até agora, as provas eleitorais não estão palpites. Mas ontem a Câmara do Presidente trouxe provas de 12 trechos de auditoria que compram. Quando eu comecei a frequentar meu segundo ano, estava Vai começar, vai começar a usar por essa apuração. Primeiro que eu quero fazer é dar meu filho. E por volta das 3 da madrugada, eu ouvi sons naquele quarto. Então eu levantei dali, dessa cadeira, digamos. Eu levantei, olhei para o quarto e da porta mesmo, e nesse braço eu tinha um livro de registros. E com essa mão eu peguei a lanterna e da porta mesmo eu iluminei. Procurando o que era, eu pensei que era um animal. E o Brasil deu um show de democracia até agora, a nossa democracia que é muito jovem. Mas demos um show de democracia para o mundo inteiro. O nosso único censor é você e o nosso voto é a democracia. Vamos saber como é que está a votação no Rio de Janeiro, que termina daqui a pouco em todo o Brasil, mas o maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, lá no centro onde está o Fernando Davi, que fala ao vivo da cidade maravilhosa. Pois não, Fernando Davi. Exatamente, Datena. Boa tarde para você e a todos. Né? Reta final dessa eleição. A gente está falando aqui da maior zona eleitoral da capital, que reúne cerca de 30 sessões.
e onde votam 12 mil pessoas. Datena, olha só, atrás de mim aqui dá pra gente ver, o movimento está bem tranquilo nesse final, né? As pessoas que deixaram para a última hora. Aliás, foi assim quase o dia inteiro, viu, Datena? Sem filas, as pessoas chegam aqui, se identificam, deixam o celular no local indicado, em aproximadamente 30 segundos concluem a votação. E o mais legal é que a gente vê aqui, Datena, pessoas com camisa do Brasil, pessoas com adesivos relativos à candidatura do ex-presidente Lula, candidato também, e o clima aqui em absoluto respeito, absoluta tranquilidade, realmente nada daquilo que a gente viu muitas vezes pintado, de que seria uma eleição sangrenta, o respeito prevalecendo, acima de tudo aqui entre os eleitores, de acordo com o TRE, para a gente fechar, Datena, 411 urnas das 34 mil do estado apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas, Datena. Ó, Colégio Eleitoral de São Paulo, já vamos começar a apuração aqui na Band. Rapidão, Giovana de Boé, rapidão mesmo. Não só de São Paulo, como do Brasil, Datena. São 20 mil eleitores, 67 urnas. Diferentemente do primeiro turno, hoje, votação muito tranquila. No primeiro momento, a gente teve muita fila, biometria demorada. Hoje, tempo médio de votação, 30 segundos, e o resultado é isso aqui, ó. Nenhuma fila, nenhuma espera. Olha, pode preparar seu coração, que agora encerrou realmente o período de votação. Comentou-se que exatamente por isso, pelas operações da PRF, poder-se estender o horário das votações. Me parece claro que o Alexandre deixando que não houve prejuízo nenhum em relação à votação, ele também tomou a decisão correta de manter para agora, ao final dessa votação. Me parece isso, Silvio? Olha, cumprindo uma tradição brasileira, o Brasil, como tu bem disseste, é uma grande democracia, nossa boa eleição, a justiça eleitoral pode errar aqui ou ali, a gente às vezes tem crítica, que é o papel do jornalista fazer, ela cumpre prazo, as coisas acontecem no hora determinado, garante o direito do eleitor, etc. Acho que houve ali uma conversa muito civilizada entre a Polícia Rodoviária Federal, a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, na minha opinião, acertou em convocar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal para dar as explicações. Então, é isso, as instituições trabalham assim, não é? Pode ter todo esse... É natural, um momento tenso, final da eleição, polarizada, as pessoas criam teorias conspiratórias. Eu ouvi falar, vamos trancar o exército, ocupar a ponte de Rio-Niterói, fazer um golpe no país. Quem queria roubar aquele hoje não conseguiu. Até agora não conseguiu. Murilo. Exatamente. Eu acho que o grande vencedor dessas eleições é a democracia. Nós terminamos bem a eleição, tivemos algumas discussões mais acaloradas, tanto da Justiça Eleitoral quanto dos candidatos, mas terminamos bem, Datena. Eu acho que a eleição terminou calma e a gente espera que o resultado, né, seja do lado de A ou do B, que seja aceito por todos e que o país caminhe de agora em diante e seja quem quer que seja o vencedor. Né? Bom, Débora, pode falar de novo perto do microfone, que dessa vez não ouvi nada. Para acompanhar da realidade, com isenção de ânimos, mas o que mais importa é já ter os resultados. No telão está aqui a nossa querida Cíntia. Boa tarde, Cíntia. Oi, Datena. Boa tarde para você, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Já começou a apuração. 5 horas, 2 minutos ao vivo, aqui a gente está com os dados do TSE em tempo real, mostrando para a gente como é que está essa apuração. Até o momento, temos um pouquinho mais de 1%, menos de 1%, né? 0,12%, melhor dizendo, que está no site do TSE, com a apuração aqui para presidente. O ex-presidente Lula aparece à frente, com mais de 57% dos votos, e Jair Bolsonaro em segundo com 42%, um pouquinho mais de 42%. É desse telão, daqui a pouquinho a gente anuncia o novo presidente do Brasil, ou reeleito, né? A gente vai continuar acompanhando aqui, e também os 12 estados que vão ter eleição para governador. Eu vou falar! O Douglas está em outra tela, a gente vai mostrar para você o Douglas, exatamente com o detalhe do que você vai ver no telão. Pois não, Douglas? É isso mesmo, Datena. O que vocês comentaram que vai ser decisivo nessa eleição é a abstenção. E aqui a gente vai poder ter esse dado e muito mais. No primeiro turno, a abstenção foi de quase 21%. Historicamente, em 2018, por exemplo, a abstenção no segundo turno foi 1% maior do que a do primeiro turno. Em 2014, 1,7% maior. Ou seja, historicamente, a abstenção no segundo turno, quem não vai à urna,
é maior no segundo turno. Dessa vez, os dois candidatos fizeram muita campanha para que o eleitorado fosse às urnas. E isso pode ser decisivo, principalmente por causa da movimentação que teve durante todo esse dia. Com o nosso telão especial aqui das eleições, a gente vai poder saber e trazer daqui a pouquinho, assim que avançar, então, o número de urnas apuradas, se essa abstenção realmente vai ser maior, menor, e o que isso vai influenciar na eleição, Datena. Obrigado ao nosso Douglas Santucci, sendo 0,1% das apurações. De repente, ali nós temos 57,30%, 42,70%. Quem vê de cara pode ficar assustado, mas ainda é muito começo das apurações. O voto dos 10%, a gente já começa a ter uma noção de qual é a região que deve definir essas eleições, na opinião do Murilo, que foi o que mais acertou no primeiro turno. Olha, Datena, pelo que eu estava vendo aqui, esses números que entraram não foi nenhum estado onde está ocorrendo o segundo turno, certo? Porque os resultados regionais não entraram. Outro fator que, ao meu ver, a gente tem que ficar de olho no Nordeste, São Paulo e Minas. Eu acho que aí é que é a decisão. O Bolsonaro, para conseguir vencer as eleições, terá que ter uma vantagem muito boa no estado de São Paulo, certo? Tentar ganhar em Minas e que no Nordeste não seja mais de 40% a vantagem para o Lula. Não, pela tradição que a gente tem em apurações, a tendência é que quando entrarem os votos, primeiramente os votos mais do Sul, você tem o Bolsonaro saindo da frente. Se seguir a regra, lembra daquela discussão de 2014, o Aécio lidera, no certo momento a Dilma passa, né? Em 2018, agora no primeiro turno nós tivemos o Lula ultrapassa o Bolsonaro com mais de 60% da apuração, Então, a tendência é essa, como o Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal tendem né, tradicionalmente a apurar mais rápido, né, quando consolidar aí 2, 3, 4%, talvez a diferença seja para o Bolsonaro, mas depois isso vai equilibrando, vamos ter uma eleição bastante equilibrada, bem que pese, na minha visão, quer dizer, pelas pesquisas, pela média das pesquisas, inclusive o Paraná aqui, comandado, tem um leve favoritismo aí para o Lula, né? Vamos ver se confirma ou não. Olha, como tem... Nesse momento, a Record TV, logo mais nos telões aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, teremos os primeiros resultados dessa apuração, não só para a presidência da República, mas também para o governo do Estado. Os candidatos Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT. Agora há pouco, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deu uma entrevista coletiva. Disse que o segundo turno ocorreu normalmente, com filas menores, porque os eleitores já estão mais acostumados nesse segundo turno com as urnas eletrônicas e também porque o número de candidatos é menor. 678 urnas foram substituídas. Nenhuma delas pela urna de lona, pelo voto impresso. O desembargador falou também que em 30 cidades do interior de São Paulo houve falta de energia elétrica por causa da chuva forte de ontem aqui no estado de São Paulo, mas isso não prejudicou a votação. Nós tivemos 3 ocorrências policiais perto de zonas eleitorais envolvendo armas de fogo. Numa delas, na Zona Sul, 2 pessoas foram baleadas e o atirador ainda não foi identificado. A polícia investiga se tem relação com esse segundo turno. Em pelo menos 11 sessões eleitorais, as filas vão provocar o prazo mais estendido dessa votação, provavelmente até às 6 da tarde, sem prejuízo para o início da apuração. Daqui a pouco a gente volta com os primeiros resultados. Edu, Cris. Obrigado pelos detalhes, Cris. Ingrid. Cris, eu quero... A desapuração está em andamento e aqui é onde ela nem foi iniciada. Então vamos falar, ver com um pouquinho que já se apurou, 0,21% do total de Lula do PT está aparecendo à frente com 50,37% dos votos válidos e Jair Bolsonaro do PL com 49,63%. Repito, é o início de uma marcha. A gente não sabe quanto vai demorar, mas tem bastante voto para apurar ainda. E a expectativa, como disse nosso repórter agora há pouco, de São Paulo, é que não apenas em São Paulo, mas no Brasil inteiro, a marcha dessa vez seja mais rápida. Alguma fila, alguns eleitores vão ficar para votar até às 6 horas da tarde. Você tem uma disputa importante, acirrada e com sinais trocados na disputa à presidência da República. Se no panorama nacional você tem Lula
seguido de Jair Bolsonaro, você já tem uma nova parcial aí com 0,21%, Lula segue na frente, mas bem próximo de Bolsonaro, você tem no panorama estadual sinais trocados. Você tem o candidato de Bolsonaro à frente e o candidato de Lula atrás. Disputa importantíssima, Edu. São Paulo, não é preciso dizer, a unidade da federação mais desenvolvida, economicamente mais forte, será provavelmente governada por Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos. A vantagem de Tarcísio de Freitas neste segundo turno é ampla. Fernando Haddad fez um papel importante nesse segundo turno, cresceu um pouco, mas ele virou do primeiro turno para o segundo, na segunda colocação, numa reversão de expectativas que impactou a campanha de Fernando Haddad. No final, na reta final desse segundo turno, ele cresceu um pouquinho, mas dificilmente tirará a vitória de Tarcísio de Freitas, um estreante. Baixo. No último boletim aqui passado pela Polícia Militar, no meio da tarde, houve 125 ocorrências policiais em todo o estado e 32 pessoas foram presas, mas aí principalmente por boca de urna. A preocupação agora, gente, aqui, tanto da PM quanto do TRE, eles falaram há pouco aqui, é com relação ao tempo, né? Que se chover pode haver algum problema em algumas partes do estado, a previsão é de chuva e isso pode trazer algum problema. A Polícia Militar também disse que está preocupada com o pós-eleição e que há um grande efetivo aí de plantão, com helicópteros, com transportes, policiamento a pé, para que o pós-eleição, né, seja tranquilo aí em todo o estado. É isso que a gente torce também. Voltamos com vocês aí no estúdio. As informações de Minas Gerais com a Isabela Scalardini, a gente segue ainda na região sudeste, porque o Mário Bonella está no TRE do Espírito Santo, onde teve também segundo turno para governador. Né, boa tarde. Exatamente, boa tarde, Bonner, aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, todo mundo já de olho nos telões ali que informam o resultado da apuração. Estão na disputa aqui o atual governador Renato Casagrande, do PSB, e o médico Carlos Manato, do PL. Até agora, nenhum resultado parcial aqui ainda nos telões do TRE. Manato e Casagrande votaram hoje de manhã aqui na capital, em Vitória. As últimas 6 eleições aqui no Espírito Santo foram definidas no primeiro turno. Portanto, há 28 anos, o governador do estado não é escolhido no segundo turno, como acontece dessa vez. O domingo de votação está sendo considerado tranquilo aqui dentro da normalidade, 75 urnas trocadas e 22 pessoas foram detidas por boca de urna. O Espírito Santo costuma ser um dos primeiros estados do país a concluir a apuração, por isso a expectativa aqui já é grande aqui no auditório do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Bonner. Subindo do Espírito Santo, obrigado, Bonel. Subindo do Espírito Santo para o Nordeste, estado vizinho, o terceiro maior colégio eleitoral brasileiro, na Bahia os eleitores escolheram presidente e governador hoje. Mauro Chieta, boa tarde. Boa tarde, Bonner. Boa tarde a todos. Nós estamos numa sessão eleitoral do centro de Salvador, onde a votação já foi encerrada. Não houve necessidade aí de passar do horário estabelecido. No segundo turno, votação rápida, bem diferente do primeiro, quando grandes filas se formaram e em várias sessões eleitorais de Salvador e também cidades do interior, os eleitores ficaram até mais tarde votando. Boa tarde, Dateira, boa tarde a todos. A gente está aqui onde a tendência é que o ex-presidente Lula venha muito próximo à Avenida Paulista, num hotel aqui na região dos Jardins. Alguns apoiadores já chegam por aqui, a gente percebe o celular na mão, a apreensão a todo momento e a tendência é que o ex-presidente Lula venha para o hotel nos próximos minutos. Alguns líderes e também apoiadores já estão aqui neste hotel na região dos Jardins. Até. Brasília, TSE, cadê o nosso